Então vamos retomar. Nós estamos aqui lendo aqui logo abaixo da tabela a respeito dos troncos linguísticos e tudo, né? Só abrir aqui um parênteses falando em troncos linguísticos, uma curiosidade, talvez não muitos de vocês saibam, mas muita gente me pergunta assim, você sabe falar a língua dos índios? Vocês já ouviram essa pergunta? Talvez vocês já fizeram essa pergunta. Então, muita gente acha que os índios, né, é como se fosse um povo só, que fala uma única língua, e em geral eles falam assim, o tupi, né? Então, na verdade, o tupi nem é atualmente uma língua mais, o tupi é um tronco, né, que tem várias famílias linguísticas, e cada família tem várias línguas, e algumas línguas têm vários dialetos. E existem outras famílias linguísticas no Brasil que não pertencem ao tronco tupi. Então, é uma riqueza muito maior do que as pessoas imaginam. Então, atualmente, são 185 línguas indígenas diferentes no Brasil. Quantos sabiam disso? Que tem mais de 180 línguas. É pouca gente que sabe, realmente, não é? E aí eu vou falar para vocês, igual tem o tronco indo-europeu, né, que tem lá o grego, né, as línguas eslavas, o latim, o sânscrito, tem, por exemplo, o tronco tupi. Então, o tronco tupi, aqui no Brasil, ele tem várias famílias linguísticas. O que é uma família linguística? É um conjunto de línguas parecidas, em alguns aspectos, que puderam ser classificadas, então, debaixo daquela família, por causa das suas semelhanças. Então, o tronco tupi tem a família Tupi-Guarani, tem a família Ariquém, que é exatamente a família da língua caritiana, a tribo com a qual a gente foi trabalhar. Tem também a família Juruna, tem a família Mondé, a família Munduruku, a família Ramarama e a família Tupari. Tudo isso são famílias do tronco tupi, ok? Agora pensa em cada família. Por exemplo, a família Tupi-Guarani, que é uma das famílias do tronco tupi. A família Tupi-Guarani tem várias línguas, tem a Kawauá, a Manayé, ou a Managé, Anambé, a Piacá, Araueté, a Surini do Xingu, a Vacanoeiro, Guajá, Guarani, e o Guarani tem 4, eram considerados dialetos, mas que é o Kaiowá, o Nhandeva, o Mbuiá. Aí tem outra família, que é Camaiurá, Cambeba, Caiabi, Cocama, Nhengatu, Parintintim, Tapirapé, Teneterrara, Urubu, Capó, Urueu-Auau, Oyampi e Xetá. Tudo isso, gente, são línguas da família Tupi-Guarani. Ok? Agora vamos pensar aqui na família Munduruku, por exemplo. Tem o Munduruku e Curuaia. A família Mondé tem Aruá, Cinta Larga, Gavião, Mequém, Mondé, Suruí, Zoró. Não, isso não está na apostila, não. Tá, não. É só uma curiosidade, para vocês verem a diversidade linguística, né, do Brasil. Então, tudo isso que eu falei foram algumas famílias linguísticas do tronco tupi, tá certo? Agora, tem um outro tronco no Brasil, que é bem grande também, que é o tronco Macro-G. O tronco Macro-G tem várias famílias linguísticas. A família G, a família Bororo, a família Botocudo, Cariri, Carajá, Machacali. E cada uma dessas famílias tem várias línguas dentro delas. Por exemplo, a família Timbira, aliás, a família G. Olha só quantas línguas tem a família G. Aquém, Apinagé, Caingangue, Caiapó, Suyá, Timbira, Xoclém, tudo isso dentro da família G. Agora os Timbira, por exemplo, tem vários dialetos, que é o Canela Apaniecrá, Canela Cancomecrá, tem o Gavião Pucobiê, Gavião Paracategê, Craô, que foi onde eu fiz o curso Sobrevivência na Selva, Craô, e o Cregê e o Cricati, e assim por diante. Agora, a gente tem outras famílias linguísticas no Brasil que nem pertencem ao tronco tupi e nem ao tronco Macro-G.
Aí eu vou ler algumas famílias aqui para vocês. Tem a família Aruac, família Arauá, família Bora, família Guaicuru, família Caribe, família Catuquina, família Macu, família Mura, família Nambiquara, família Pano, família Chapacura, família Tucano. E dentro de cada família dessas que eu falei, tem várias e várias línguas. Vou pegar uma só como exemplo aqui. Por exemplo, a família Pano. Tem aqui Aquaua, Catuquina, Caxarari, Caxinauá, Marubo, Matiz, Maiá, Maioruna, Nucuíne, Poianaua, Yaminaua e Yauanaua. Outra aqui, que é uma curiosidade, Caribe. Tem aqui Atroari, Galibido, Oiapoque, Riscariana, Ingaricó, Cachuiana, Macuxi, Maiongong, Tauripang, Tirió, Waimiri, Wariquiana, Waiana e Waiwai. Lembra que eu falei do Waiwai? Então, o Waiwai é uma língua que pertence à família Caribe, que não é nem do tronco tupi, nem do tronco macro-G. E agora, para piorar a situação, né, para complicar mais ainda, tem algumas línguas que são tão diferentes de todas as outras que nem são classificadas em famílias linguísticas. São línguas chamadas línguas isoladas, que elas são diferentes de todas as outras línguas indígenas até. Uma delas é a língua ticuna. Então tem várias aqui. Tem Arara de Rondônia, Aicanã, Ajuru, Aricapu, Auaquê, Jabuti, Canoé, Macu, Papavô, Trumai e Ticuna. Então Ticuna, por exemplo, é a língua da maior tribo indígena do Brasil, né, com mais de 40 mil pessoas só no Brasil, fora Colômbia, e parece que no Peru também tem Ticuna. E Ticuna é uma língua tonal, né, como o chinês, como o mandarim. Então você diferencia uma palavra de outra pelo tom. Quando a gente falar de fonética, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então Ticuna, o que significa que ela não é classificada em nenhuma família linguística? É que ela é tão diferente de todas as outras que não pode ser classificada como sendo aparentada com nenhuma outra. Então, só por isso aqui deu para ver a riqueza das línguas indígenas brasileiras. E aí alguém pergunta, você fala a língua dos índios, né? Aí realmente complica, né? Ok, então isso fala da diversidade linguística, dos troncos, das famílias. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso, vamos até fazer um exercício sobre classificação baseado nesse critério que a gente chama de genealógico ou genético. Mais para frente a gente vai fazer isso. Agora, continuando aqui, a matéria de história da linguística. Aqui no parágrafo de baixo, depois da tabela do indo-europeu, vem assim, ó, a descoberta da gramática de Panini, entretanto, revelou um novo modelo de descrição gramatical inteiramente diferente do modelo latino. Essa gramática abriu um novo horizonte no campo dos estudos linguísticos, onde estruturas gramaticais passaram a ser descritas particularmente, ou seja, sem tomar por base a gramática de outra língua. Porque antigamente o que acontecia? Eles tentavam encaixar tudo, né, baseado na gramática grega, por exemplo. Então tudo era comparado com aquela gramática. Então percebeu-se que uma língua não tem necessariamente nada a ver com outra. Então cada língua deveria ser estudada por ela mesma e não comparando com alguma outra língua, como se uma língua fosse superior à outra, não é? Não tem isso. Essa descoberta produziu seus primeiros frutos nos Estados Unidos, em virtude da existência naquele país de várias línguas indígenas, até então desconhecidas. No começo do século XX, houve grande interesse por parte dos cientistas nas línguas indígenas, mormente por estarem algumas delas já em vias de extinção, ou de extinção, como diria o pessoal da Lapinha da Serra, né? Entre os estudiosos daquela época, destacou-se Leonard Bloomfield, que escreveu sua monumental obra Language, em 1933. Então, linguagem, ou língua. A grande descoberta da época foi que cada língua era diferente em si e deveria ser estudada sem referência
ao sistema gramatical de qualquer outra. A descoberta de um método de análise linguística foi a maior preocupação dos linguistas daquele período. Na Europa, na mesma época, fundou-se o Cercle Linguistique de Prague, com interesse nas estruturas fonológicas e gramaticais. Através dos anos, várias escolas linguísticas se desenvolveram. Descobriu-se que os mesmos métodos de pesquisa usados para uma determinada língua podiam ser aplicados no estudo de todas as outras, o que pressupõe a existência de determinados fenômenos linguísticos universais. Mais para frente nós vamos ver alguns desses fenômenos que são universais. Mas o que se descobriu então é que havia um método de análise de qualquer língua do mundo. E é isso que o pessoal da LEM ensina, né? É um método que você pode usar tanto para analisar uma língua indígena do Brasil, quanto para analisar uma língua, né, lá na Oceania. É o mesmo método. Você vai conseguir fazer uma análise de uma língua que ainda não foi escrita. Embora as línguas sejam totalmente diferentes, mas o método vai te ensinar por onde começar, né, como catalogar e como concluir e como descrever a gramática daquela língua. Durante algum tempo, porém, ênfase foi colocado na forma gramatical, chamada também gramática de superfície, dando origem ao estruturalismo, nas suas várias ramificações, entre as quais a tagmêmica, que já começava a focalizar o relacionamento mútuo entre forma e função. Mais recentemente, isso aqui é antigo, né? Então já tem bom tempo também, surgiu a escola transformacional, com ênfase nos processos de codificação, ligando a forma gramatical, a estrutura superficial, ao conteúdo, a estrutura profunda. A esperança era de se encontrar uma estrutura profunda comum a todas as línguas, o que não foi possível. Hoje a preocupação da ciência linguística gira em torno da busca de fenômenos universais comuns a todas as línguas e de saber-se de que consiste a linguagem humana. E aqui algumas áreas de estudos linguísticos, algumas disciplinas. Então a primeira aqui nós já até mencionamos, sim? Uniscript, já ouvi falar. Uniscript é uma forma de captar, né, os sons da língua, né, e de uma forma que o pessoal aprenda com mais facilidade, não é isso? Que são desenhos, né, que imitam as partes do aparelho fonador, né, tem os lábios. É uma tentativa de um alfabeto também, né? Só que ele varia de língua para língua também. Eu ouvi falar que o Uniscript do inglês é o Uniscript de outra língua é um pouco diferente. Então acaba não sendo uma coisa totalmente universal, né? Não tem, muito pouquinho. Mas eu ouvi falar isso, da Jocum, que conversou comigo, ela falou que não é exatamente igual para todas as línguas. Tem um script do inglês, tem um script do tailandês, então não é uma coisa assim totalmente universal. Já o alfabeto fonético, ele já é universal, ele é internacional, então você vai usar exatamente o mesmo símbolo para aquele som, não importa em que língua do mundo ele esteja. Só que a fonética não vai ser usada na hora de fazer uma ortografia. E eu vou explicar depois, porque senão seriam muitos símbolos. Porque a fonética ela é bem detalhista. Ok? Então, agora, as áreas de estudos linguísticos. A primeira delas, eu até comentei, essa ciência que compara uma língua com a outra, tentando descobrir o que elas têm em comum e até tentar imaginar uma origem comum a elas. Então, é a linguística que estuda a relação das línguas entre si, a relação genética, as famílias linguísticas, os troncos e as línguas que deles descendem. A linguística histórica, também chamada de diacrônica, estuda o desenvolvimento de uma língua através dos tempos. Então, é alguém que vai pegar, por exemplo, o português e vai estudar como é que o português foi sendo transformado com o passar do tempo. Vocês podem me dar um exemplo de alguma coisa que se falava antigamente e hoje mudou, já não é exatamente assim que fala? Tem alguns exemplos clássicos, né? Coisa. Isso, antigamente falava cousa, né? E agora é
coisa. Era biscoito, né? Agora biscoito. O que mais? Vamos embora. E agora? Bora. Doravante. De agora em diante, doravante, vai encurtando, né? Só que algumas dessas a gente ainda usa as duas, né? Aí é o inverso. Passou. Só o pessoal mais velho, né? Doravante. Então tem várias mudanças. Vamos em boa hora. Depois virou embora. E agora virou embora. Bora lá. Engraçado que em caritiana, vamos embora, é parecido. É mbã. Embora, né? Tá parecido, né? Tem uma outra que é bem clássica. É o você. Né? Vocês já ouviram essa história do você? Que antes era vossa mercê, que depois virou vos mercê, depois virou vancê, depois virou você, e aí lá em Minas passou a ser ocê, e depois virou cê. Então você fala, você vai? Você vai? Né? Você sabe? Então isso é uma mudança. Agora, por que as línguas tendem a ter essas mudanças? Preguiça. Preguiça visto de um lado negativo. Visto do lado positivo, né, é economia, né? Você vai falar muito mais. Por que falar vossa mercê se você pode falar se? Ganha tempo. O mineiro é muito esperto, ele ganha tempo. É ou não é? Então, gente, as línguas são dinâmicas. Então, elas vão mudando com o passar do tempo. O que às vezes fica congelado é a ortografia de uma língua. Então, por que é tão difícil mudar? Porque isso ficaria muito complicado. No caso do português, aquela reforma, né, que foi feita do português, teve que ser feito em acordo com vários países de fala portuguesa. Né, custaram a fazer aquelas reformas, e nem sei se foram boas, né? Quer dizer, é um negócio complicado. O inglês, por exemplo, né, tá lá congelado, a escrita dele há muito tempo. Teve algumas mudanças também, mas muitas coisas mudaram, não se fala exatamente como se escreve, né? O inglês é bem difícil, mas está congelado lá. Por quê? Porque o inglês é falado em muitos lugares, e cada lugar vai ter uma pronúncia um pouco diferente. Né? O próprio Abraham, que está aqui, né, do Peru, ele me mostrou isso, né, que tem um povo lá no Peru, que em vez de falar pues, né, que é pois, eles falam puer. Tudo bem, então tem muita variação de pronúncia. Só que lá eles começaram a escrever, em vez de ser com S, com J, para captar o jeito que eles estão falando. Isso seria prático para aquela comunidade, né? Porque as crianças, por exemplo, aprenderiam a ler mais rápido. Porque por que escreve S se nós falamos puer? Por que tem o S? Só que isso complicaria na hora do convívio, né, com outros povoados, outras cidades que também falam espanhol, que pronunciam diferente, mas a escrita sendo uniforme, fica muito mais fácil. Então tem várias questões complicantes aí. Então, isso aí, histórica ou diacrônica, estuda o desenvolvimento de uma língua através do tempo. Como é que ela era falada há 200 anos atrás, né, como é que ela é falada hoje, e vai estudando, então, a história da língua. A dialetologia estuda as diferenças dialetais de uma determinada língua. Então, o português, por exemplo, tem muitas variantes. Então, o português falado, né, em Belo Horizonte é um pouquinho diferente do português falado em São Paulo, no Nordeste, em algumas cidades. Né? Porque varia não só a questão da pronúncia, mas também a questão de vocabulário. Então, há diferenças. Então, essa dialetologia estuda essas diferenças dentro de uma determinada língua. A linguística descritiva, também chamada de sincrônica, é que estuda a língua como é falada num certo tempo. O pesquisador ocupa-se da análise, procurando descobrir o sistema estrutural da língua, sem referência ao seu desenvolvimento histórico ou às diferenças de possíveis dialetos. Então, se um missionário vai traduzir a Bíblia para um povo cuja língua é ágrafa, será que ele tem que se preocupar em saber como que a língua era 200 anos atrás? O que importa para ele?
é saber como que a língua é falada hoje. Então ele vai fazer um corte no tempo, né? Vai pegar a língua como ela é hoje e vai descrever a língua como ela funciona na parte do som, que é a fonologia, na parte gramatical, e vai descrever como é a língua hoje, com finalidade de traduzir a Bíblia para o povo daquele momento, para que eles tenham acesso. Então essa é a linguística que a gente estuda mais num curso como Além, que é a linguística, então, descritiva. A sociolinguística é aquela que relaciona o estudo da língua com outras experiências humanas, de natureza psicológica, cultural, social, etc. Tem um caso bem interessante sobre sociolinguística, por exemplo, a relação entre o povo Canela e o povo Craô. Eles falam a mesma língua, mas são algumas diferenças dialetais. E o povo Canela, eles têm uma rixa com o povo Craô. Deve ter tido algum desentendimento no passado e eles acabaram se apartando e aí com o tempo acabaram se tornando duas tribos diferentes. E as línguas começaram a ter algumas diferenças. Então, no caso, o Craô, ele tem preconceito contra o Canela. E o Canela já tem o Novo Testamento traduzido e tem cartilhas de alfabetização em Canela. Mas quando tentaram usar essas cartilhas lá na tribo Craô, o que aconteceu? Os Craôs rejeitaram totalmente, porque eles viram na hora que era coisa dos Canelas, por causa de alguns traços, né? Igual Chibolete, Cibolete, né? Eles viram na hora que não era Craô, era Canela, e aí eles rejeitaram, não iam se submeter a aprender, né, a língua deles usando a língua de quem eles desprezavam. Então isso é uma questão sociolinguística. Então precisa haver o estudo da relação entre a língua propriamente e a questão social. E a linguística aplicada, ela emprega os critérios da linguística descritiva ao aprendizado de línguas. Então, por exemplo, a questão do ensino de uma segunda língua teve um desenvolvimento muito grande, né, de metodologias. Qual que era aquela metodologia mais tradicional quando você ia fazer um curso de inglês, por exemplo? O que você aprendia primeiro? A gramática. Exatamente, você aprendia a gramática, aprendia a ler e escrever. Depois, com muito tempo, você ia aprender um pouco de conversação e no final você ia tentar entender o que um americano falasse. Então, quanta gente estudou inglês anos e anos e anos e aí foi para os Estados Unidos, por exemplo, ficou totalmente perdido, não entendia nada. É ou não é? Isso aconteceu comigo, eu estudei um pouquinho de francês, lá na UNB, eu fui colega da Ludiana ali, né? E aí a gente fez letras, tradução em inglês. Aí tinha que fazer algumas matérias de outras línguas, eu fiz então alguns semestres de francês. Fiz 3 semestres de francês, eram 6 horas por semana. Estudei para valer, me saí até bem e tal, né? E aí eu fui ligar um dia, TV a cabo, né? Um jornal em francês, da TV 5, né? Gente, eu fiquei lá uns 10 minutos, não entendi nada que eles falaram. Foi uma frustração tão grande. E eu conseguia pegar um livro e ler, né? Conseguia traduzir coisas, conseguia formular algumas frases, mas na hora da fala fluente eu não entendia nada. Qual que é uma revolução nessa área de aprendizado de línguas, de cursos, que é essa linguística aplicada? Alguns estudiosos começaram a observar como é que as crianças aprendem a língua. Como é que é a aquisição de uma língua por uma criança? Por onde ela começa? Ouvindo, exatamente. A criança, ela passa muito tempo ouvindo, antes mesmo de tentar falar. Tanto que uma criança pequenininha não fala uma palavra, mas ela já entende muita coisa da língua. Então você fala com uma criança pequenininha que nem sabe falar assim, senta, meu filho. E ele vai sentar, se for obediente, né? Aí na hora você fala assim, filho, a hora de mamar, ele vai ficar todo feliz, porque ele sabe o que é a hora dele mamar, né? A hora de mimir, ele nem fala mimir ainda, mas ele sabe o que significa. Por quê? Porque ele está ouvindo.
Qual que é o segundo estágio, depois que ele ouviu muito, que ele já está familiarizado com os sons da língua, com o ritmo da língua, a entonação, o vocabulário. Aí o próximo passo qual que é? Tentar falar. Aí ele vai tentar falar, vai falar um pouco errado, né? E aí a mãe vai corrigir, o pai vai corrigir, tanto a pronúncia quanto a gramática, né? O pai vai vir e fala, não, meu filho, não é assim que fala, e vai corrigindo, corrigindo. Depois disso, o que ele vai aprender? Aí ele vai para a escola. Aí sim ele vai aprender a escrever e a ler. E aí ele vai passar depois o resto da vida tentando aprender a tal da gramática normativa, né? É isso aí. Então veja o processo. Então é a linguística aplicada, no caso aqui, a ensino de uma segunda língua. Então são métodos modernos que têm facilitado muito o aprendizado de línguas, porque enfatiza, né, esse método da aquisição das línguas pelas crianças. Então ouvir primeiro, depois o falar, depois a escrita. A escrita entra só depois. Por que muitas vezes os brasileiros têm dificuldade para aprender inglês? E pronunciam muito mal? Porque começa com a escrita. E quando você pega uma palavra escrita, a sua tendência vai ser jogar os sons que você usa para ler português, para ler o inglês. Então o R, por exemplo, vai ser dificílimo você falar ele certo. Não é isso? Por exemplo, vermelho em inglês. Escreve R-E-D. Então, como é que, em geral, o brasileiro vai ler se não ouviu direito? O que ele vai falar? Vai falar ou red, ou red, não é isso? Porque ele está tentando atribuir o som que ele atribui no português ao inglês. Então, vai ficar complicado. Agora, se ele nunca tivesse visto a palavra escrita, tá? E alguém fala assim com ele, para ele repetir, red, red. Em geral, se ele não está pensando que é R, ele está só ouvindo o som e vai imitar aquele som, provavelmente ele vai falar mais corretamente, vai falar red. Depois ele vai até levar um susto quando vir que a escrita é com R. Aí ele vai achar esquisito, mas ele já pegou o som corretamente. Então, muitas vezes nós falamos muito errado, porque uma outra língua, porque a gente parte da escrita, em vez de partir do ouvir. Sim. Não, tudo bem, isso faz parte do processo também. Então, ele está dizendo que ele foi até ensinado nesse método de ouvir, 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 mas só conseguiu aprender mesmo quando começou a ver a escrita, não é? Aí tem a ver com os processos de aprendizagem também, né? Não, é geral, isso aí é geral, é geral. Então, uma coisa vai ajudar a outra, é claro. Eu também gosto de ver a coisa escrita depois, mas você ouvir primeiro, você vai estar mais focado no som do que na letra, e a letra vai te confundir, porque você vai atribuir o som daquela língua, né? Interessante. Ele está falando que ele conseguiu aprender bastante do inglês só de ouvir, por causa das pregações no YouTube, e conseguiu até ajudar um chinês, né, que chegou aqui no Brasil e só falava inglês. Isso por ouvir, né? Ouvir. Agora, tem gente que vai ter mais facilidade ouvindo, outros vão ter mais quando lê, quando vê. Aí tem a ver com os processos de aprendizagem de cada um também, né? Mas, de uma forma geral, é isso. Procure ouvir mais do que já tentar ficar imitando e muito menos ficar tentando escrever e ler, tá? Não, é verdade.
Eu sempre ouvi dizer que é verdade. E o que ele falou é o seguinte, que uma pessoa, quando ela aprende mais de uma língua, vai ficando mais fácil. Quanto mais línguas você aprende, mais fácil fica aprender outras. É verdade. Em geral é verdade. Por quê? Porque as línguas, elas têm um número, por exemplo, limitado de sons. Então, graças a Deus, nenhuma língua do mundo usa todos os sons que existem. Porque o aparelho fonador é capaz de fazer muitos sons. Então, o português usa um número limitado de sons, o inglês usa outro número limitado. Alguns sons são comuns, né? Aí já a língua caritiana vai usar outros. Então, se eu vou aprendendo mais línguas e dominando, o que acontece? Eu vou ter uma gama maior de sons que eu domino. Então, quando eu estou aprendendo uma quarta língua, provavelmente a maioria dos sons daquela língua eu já tive contato nas outras línguas, entendeu? Então, não vai ser uma coisa totalmente diferente. E também a gente vai aprendendo que as línguas, elas são como jogos, né? Igual o xadrez. Então, xadrez o que é? Você tem que aprender as peças, tem que aprender o que cada uma delas faz, né? As regras para usar as peças. Então, a língua é a mesma coisa, você tem que aprender os sons, aprender o vocabulário e aprender a gramática, as regras, como é que mexe essas peças, como é que você usa, o que vem antes do quê? O que pode vir junto, o que não pode. Então, se você vai dominando mais línguas, você começa a aumentar a gama não só de sons, mas também de regras gramaticais, de possibilidades. Então, é verdade, em geral é mais fácil mesmo. Okay. Vamos pular aqui um pouquinho, nós vamos para conceitos básicos de linguística. Vamos tentar já abordar, e depois nós vamos falar sobre aplicações da linguística a missões. Isso aqui foi baseado numa apostila do Isaac, que é missionário da Além, junto ao povo Arara, no Pará. Então, em primeiro lugar, ele colocou aqui a definição de linguística. Linguística é a ciência que estuda a linguagem humana. Bem simples a definição. Linguística é a ciência que estuda a linguagem humana. E aí tem uma diferença que ele destacou que eu achei muito interessante, entre um linguista e um poliglota. Então ele dizia o seguinte, nem todo linguista é um poliglota, e nem todo poliglota é um linguista. Então o que significa ser um poliglota? O que é ser um poliglota? É dominar vários idiomas, falar várias línguas. E o que é ser um linguista? É alguém que tem uma cabeça analítica, né, que consegue analisar uma língua e explicar o que está acontecendo naquela língua. Então, você pode ser um linguista de alto nível, sem saber nenhuma língua além da sua. Você pode saber só português e ser um grande linguista, capaz de pegar dados de uma outra língua e saber descrever, né, como aquela língua funciona, as regras da língua. Você sabe dissecar o material, sabe definir a parte morfológica, sintática, com os dados em mãos. Agora, você pode ser um poliglota que tem facilidade de aprender intuitivamente várias línguas e não ter uma mente analítica. Então, você sabe que é assim porque você sabe que é assim, não é? Você fala porque você sabe ouvir, sabe repetir e tem convívio social muito legal. Então, você pega no ar, mas alguém pede para te explicar por quê, que fala assim, não sei não, só sei que é assim. Então, muita gente que domina várias línguas não tem uma mente tão analítica. E gente que tem uma mente analítica não fala necessariamente várias línguas. Agora, o ideal é quando o cara é um linguista e domina várias línguas, né? Aí fica bom mesmo, né? Aí ele tem mais facilidade ainda, tanto para uma coisa quanto para outra. Outra questão, o falso conceito de língua primitiva. Talvez sejam necessárias uma ou duas observações a mais sobre essas línguas até agora não investigadas, que começam a ser analisadas. Está falando aqui de línguas ágrafas. A maioria dessas línguas são faladas pelos chamados povos primitivos, isto é, povos de cultura material relativamente simples.
E aí entra também todo um preconceito a respeito desses povos, né? Como se os povos indígenas, por exemplo, povos tribais, eles fossem menos evoluídos, né, do que as grandes civilizações. E alguns até falam que são selvagens, né, que eles estão mais parecidos com o pessoal da caverna, tudo por causa daquela teoria da evolução. Mas quem disse que esses povos, né, têm menos inteligência, menos neurônios do que nós? Não tem nada a ver, nada a ver. Tem questões bem interessantes ligadas à cultura desses povos, que são muito, muito ricas, né, se comparadas com alguns aspectos da nossa cultura. Então não há um povo primitivo, um povo atrasado, e a gente tem essa visão, né, de que o povo indígena, um povo tribal, não tem, né, o mesmo desenvolvimento. Por quê? Porque a gente pensa muito em termos tecnológicos, em termos de desenvolvimento econômico, material. Mas em termos, né, da língua, por exemplo, não existe isso, uma língua que seja primitiva, nem uma cultura primitiva. Cada cultura também, ela vai dar conta de explicar o universo daquele povo que mora naquele local. Isso aí vocês vão ver mais em antropologia cultural, né? É bem interessante essa questão. Então, há muito etnocentrismo, né, da parte de todos os povos, sempre achando que a sua cultura é superior à do outro, né, que é do outro que é atrasada, que é do outro que é esquisita, porque é diferente da sua. Mas às vezes a sua, aos olhos dele, é tão esquisita quanto a dele é aos seus olhos. Mas a gente acha que a nossa que é a normal, né? Isso se dá na questão dos dialetos, por exemplo, do português. Quando um mineirinho vai para o Rio de Janeiro, o que acontece com ele? É o que acontece quando o carioca vem para Belo Horizonte. Quando o carioca chega em Belo Horizonte, os mineirinhos fazem a maior festa, gozam o S dele e tal, não sei o quê. Por quê? Porque acha que o carioca tem um sotaque, né, diferente. E o mineirinho está achando que ele não tem sotaque. O mineirinho está achando que o jeito dele falar é o jeito normal, porque ele nunca saiu dali, então o jeito dele é o jeito normal. Agora, tudo que for diferente é esquisito, é estranho. Agora, o que acontece quando ele vai para o Rio de Janeiro? Aí ele vê que todo mundo começa a rir dele. E aí ele percebe que ele também tem um sotaque, e ele não sabia que tinha. A mesma coisa com as culturas. Quando você nunca saiu da sua cultura, você acha que a maneira de viver é essa. E tudo que for diferente disso é esquisito, é exótico, é diabólico até, né? Algumas vezes a gente acha, mas não é bem assim, necessariamente. Então nós precisamos ampliar a nossa visão e entender que as culturas não são superiores ou inferiores, elas são apenas diferentes, e as línguas também. O fato desses povos de cultura simples não falarem línguas simples é coisa já por demais conhecida, mas na maioria do povo não é tão conhecida assim. A maioria do pessoal acha que a língua dos indígenas é uma língua mais simples, né, mais truncada, que não dá conta de tudo, é tipo um uga-uga, né? Mas não tem nada a ver, gente. As línguas indígenas são tão complexas quanto quaisquer outras línguas. E em alguns aspectos até muito mais complexas. Eu vou ler aqui um trecho, gente, que eu acho impressionante. Não sei quantos aqui já leram o livro O Totem da Paz. Deixa eu ver se está aqui. Só um minutinho que eu vou achar na minha pasta aqui. Quantos já leram esse livro, O Totem da Paz, do Don Richardson? Alguns aqui, né? Fala a respeito de um povo chamado Savi, ou Sauí. Era um povo canibal, um povo tribal, lá da Papua Nova Guiné. E aí, quando você vê o estudo do Don Richardson sobre a língua do povo Savi, você fica impressionado. Você poderia pensar, bom, esse é um povo bem primitivo, né? Um povo canibal. Realmente o negócio é complicado, mas olha só,
a respeito do empenho do Don Richardson no aprendizado da língua. Meu objetivo diário era estar em contato com o idioma Savi pelo menos durante 10 horas por dia. Destas, 3 ou 4 seriam empregadas em trabalho com instrutores da língua, para tentar descobrir palavras novas, aprender a formação das frases e estruturas gramaticais. O restante do tempo dedicava-me a visitar os lares savis ou a casa dos homens, a viajar com eles pelas selvas ou ir a outras aldeias, a ouvir a conversa deles à beira do rio, tentando participar, fazendo perguntas ou respondendo às deles de modo significativo. Don enfrentou grandes dificuldades para dominar a nova língua, que acabou se revelando mais complicada do que imaginara. Então, gente, um povo tribal, canibal. Olha o que ele fala. O seguinte trecho do seu livro mostra como a sua admiração pela riqueza da língua Savi foi crescendo a cada dia. Muitas vezes descobrimos que uma palavra era apenas uma raiz, a qual um número aparentemente ilimitado de sufixos ou grupos de sufixos poderiam ser aglutinados. Cada verbo, por exemplo, tem 19 tempos, apenas no modo indicativo. Até então eu conseguiria descobrir as funções de somente 1/3 daqueles 19 tempos. Além disso, cada tempo é conjugado na primeira pessoa e na outra pessoa, fazendo um total de 38 terminações verbais para serem consideradas toda vez que desejássemos fazer qualquer declaração no modo indicativo. Um outro grupo de terminações estava gradualmente se revelando ao meu entendimento, o subjuntivo da língua, um sistema que expressava os sis, os terias ou os deveria ter da língua. Além desse, eu estava percebendo alguns sinais da existência de um imperativo, um conjunto de sufixos para se expressar ordens na segunda pessoa. Aparentemente, as raízes dos verbos concretos se tornavam como fantasmas etimológicos que poderiam assumir 15 formas diversas, antes mesmo que se agregassem a elas quaisquer sufixos. Uma forma da raiz dava ao sujeito um aspecto de singular, outra de plural. Ainda havia outras duas que indicavam uma ação dirigida para um objeto, ou no singular ou no plural. Existiam formas que indicavam operações que eram costumeiras ou progressivas, ou repetidas ou recíprocas, ou experimentais ou conclusivas, ou parciais, excessivas ou obstruídas. Gente, esse é um povo tribal, canibal. Olha a gramática desse povo. Na língua Savi, qualquer sequência de pensamentos tem que ser formulada numa ordem de tempo perfeita, sem nenhuma parte omitida. A gramática tem correspondência perfeita para que se possam formar sequências de longação de modo fluente e claro. Cada afirmação tem que ser designada como sendo informação de primeira mão ou de segunda mão. Aqui no Brasil é diferente, né? A gente fala assim, falaram que você não sei o que. Não é? Falaram. Muitas fofocas começam assim, né? Os savis não têm isso. Os savis não deixam ninguém receber os méritos que pertencem ao pensamento de outro e nem permitem que alguém fuja às responsabilidades de suas próprias declarações. É uma sociedade que rejeita qualquer situação dúbia e não tolera coisas sem nexo. Ela aprecia as declarações precisas e a exatidão cirúrgica. A língua Savi é maravilhosamente específica em seu vocabulário. Em nossa língua, nós abrimos os olhos, abrimos o coração, abrimos uma porta, abrimos uma lata e até abrimos os olhos de outra pessoa. Tudo isso com um único verbo, abrir. Mas em Savi, não. Nós, fagadon, os olhos, anahakon, o coração, tagavon, a porta, tarifan, a lata, e dargamon, os olhos de outra pessoa. Se alguém tivesse me mostrado um enunciado qualquer numa gramática Savi e me pedido para adivinhar que tipo de pessoas haviam formulado, eu teria dito que fora feita por um grupo de filósofos pedantes, obcecados por uma entediante preocupação com criar minúcias e expressá-las bem. Além disso, após um exame mais acurado,
eu teria dito que eram poetas também. Existe toda uma classe de verbos savis que são aplicados a objetos inanimados personificados, para que eles também se expressem. Por exemplo, se uma flor tem um perfume agradável, ela está dizendo foque, foque para nossas narinas. Se além disso ela é bela, está dizendo gá, gá, gá para nossos olhos. Quando uma estrela cintila, está sussurrando sevair, sevair. Se nossos olhos brilham, estão clamando si, si. Se a lama espirra a nossa passagem, está murmurando sos, sos. No universo savi, não são apenas os homens que se comunicam, as coisas também o fazem. Alguém se animou a estudar a língua savi? Não é complexo o negócio? Então, gente, você dizer que não, são línguas primitivas e tal, não existe isso. Todas as línguas, elas dão conta de tudo o que aquela comunidade precisa para se expressar, para explicar o seu universo, para se comunicarem uns com os outros. Então, não existe essa questão de língua simples, língua primitiva. Aqui ele diz, não existe nada que se possa chamar língua primitiva. Não há língua que contenha apenas uma centena de palavras, ou que esteja privada das categorias gramaticais necessárias para expressar significações sutis. Todas as línguas são capazes de expressar aquilo que seus falantes querem dizer. É verdade que algumas línguas têm vocabulário pobre em certos campos, mas isto apenas indica que tais assuntos ainda não despertaram a atenção dos falantes. Uma vez o interesse despertado, as pessoas poderão elaborar vocabulário para tal discussão. Aqui uma surpresa, por exemplo, a tribo Craô, onde eu fiz o curso de sobrevivência, sabe quantas palavras eles têm para mel? Nós temos uma, né? Mel. Eles têm 40 palavras para mel. Por quê? Porque o mel faz parte da vida deles, eles lidam com vários tipos, é um dos produtos que eles comercializam. Então o mel, eles têm 40 palavras para mel. E a gente fala, não, eles são primitivos, né? Uma língua primitiva, nada a ver uma coisa com a outra. Então é uma riqueza no campo que interessa para eles. Agora, alguns fenômenos linguísticos universais. Esse aqui eu achei bem interessante, né? Que é uma das buscas da linguística. Então aqui ele aponta 4 fenômenos que são universais a todas as línguas. Então o primeiro deles, o primeiro fenômeno, é que a finalidade comum de todas as línguas é a comunicação. Então isso é comum a todas as línguas. Todas as línguas do mundo existem principalmente para estabelecer comunicação entre os membros de uma comunidade. O segundo fenômeno linguístico universal é que o seu meio comum é o som, mais especificamente o som vocal. A gente poderia imaginar, não é, que teria povos que não teriam uma comunicação oral por sons, mas que teriam apenas através de gestos, por exemplo, não é, de sinais. E não é verdade. Todas as línguas do mundo, a comunicação é feita através de sons formados no aparelho fonador. Não quer dizer que as culturas não tenham suas linguagens corporais, não tenham seus gestos, né? Claro que existe a língua dos surdos, é óbvio, né? Mas falando das línguas do mundo, todas elas são usando o meio que é o som vocal. Outro fenômeno linguístico universal, todas as línguas possuem um léxico, isto é, certas sequências de sons associadas a significações. Então, em todas as línguas do mundo, você pode montar um dicionário, né, com as palavras e o que elas significam. Então, uma lista de substantivos, uma lista de verbos, né, etc. Então, todas as línguas têm isso, um léxico. E também, todas as línguas têm gramática. Isto é, um modo particular de relacionar suas unidades de som, significação, umas com as outras. Então, embora a língua não tenha escrita, a língua tem uma gramática.
E o linguista que vai analisar essa língua, o que ele vai fazer? Ele não vai inventar uma gramática. O que ele vai fazer? Ele vai descobrir a gramática daquela língua. O que aconteceria se existisse uma língua que não tivesse gramática? As pessoas não teriam como se entender. Porque eu só consigo entender o que você está falando se eu domino o mesmo código que você domina. Adianta eu apenas saber palavras soltas? Não adianta. Porque eu tenho que saber as regras que vão ligar umas palavras às outras, igual aquelas peças do xadrez. Eu tenho que saber como que cada palavra, né, se relaciona com a outra palavra, que ordem que elas podem vir, quando elas podem vir juntas, quando não podem. Então nós temos que ter acesso à gramática, e esse é um fenômeno linguístico universal. Todas as línguas do mundo têm léxico, mas também todas as línguas têm uma gramática. Ok? Agora nós vamos fazer, daqui a pouquinho, um exercício prático. Então, comecem aí a preparar os motores, tá? Então, nós vamos ver aqui a questão da diversidade linguística, nós falamos um pouquinho sobre isso. Tem duas classificações principais de categorizar as línguas. Tem a classificação genética, também chamada de genealógica, que é esse que nós falamos, então, dos troncos, né? É o agrupamento de línguas em famílias e de famílias em troncos. Fala, então, do parentesco entre as línguas de uma família. É determinado historicamente e por correspondências fonológicas e morfológicas. E tem também a classificação tipológica, que é baseada na centralidade da sintaxe. Daqui a pouco vocês vão entender melhor o que significa isso. Tem a ver com a ordem básica dos constituintes principais da oração. Os constituintes principais são o sujeito, o verbo e o objeto. Vocês lembram desses três da gramática quando vocês estudaram? Alguns arrepiaram, né, quando viram isso, né? Sujeito, verbo e objeto. Achei que nunca mais ia ver isso na minha vida, né? Alguns podem estar pensando assim. Isso aconteceu comigo, gente. Quando eu passei no vestibular para engenharia civil, eu falei assim, graças a Deus, nunca mais eu vou ter que ver gramática. Apesar de ir bem na gramática, eu tinha uma preguiça de gramática, preguiça de escrever, nunca gostei. E aí quando eu chego lá no primeiro semestre de engenharia civil, qual matéria que eu teria que fazer? Obrigatória? Português. E aí tinha que gramática, escrever e tal, né? No próprio Palavra da Vida, né, depois que eu larguei engenharia, tive lá, que matéria? Português, várias aulas de português. E aí, anos mais tarde, eu resolvi fazer o vestibular para letras tradução. Aí voltou tudo com mais peso ainda, né? Em português, em inglês, em francês, e tive que escrever muitos textos, produção de textos, adoidado, né? Engraçado, eu achei que estava fugindo das letras e acabei voltando para elas. Então, sujeito, verbo e objeto. Agora eu vou explicar então cada um desses dois, a classificação genética e depois a classificação tipológica. Então acompanhem comigo aí na tabela de vocês. Aqui tem um exercício já para vocês. Usando o critério de semelhança fonológica, indicar quais dessas 5 línguas indígenas provavelmente pertencem à mesma família, quais pertencem ao mesmo tronco e quais pertencem a outras famílias. Então você tem aqui a tradução, né? Pé, cabeça, fogo, mão, boca, nariz e anta. E aí você tem 5 línguas, língua A, B, C, D e E. São línguas indígenas aqui do Brasil. Então, por exemplo, a língua A, pé, é P. A língua B é Pi. A língua C é Kijiti. A língua D é P. E a língua E é Iperu. Aí cabeça, a língua A, Acag, a língua B, E, a língua C, Iceri, a língua D, Acan, e a língua E, Nhangahu. Então vocês vão ver, cada língua dessas, vão tentar comparar a língua A com a B, com a C, com a D, com a E, e vão tentar classificá-las. Quais seriam parentes bem próximos, quais seriam parentes distantes e quais nem seriam parentes. Então, baseado apenas na semelhança,
né, fonológica, morfológica desses dados que vocês têm aí nas mãos. Se quiser fazer sozinho, pode fazer. Se quiser fazer em dupla, também pode fazer, tá bom? Não, o som exato a gente não sabe, mas a escrita, ela está captando exatamente o som. Não com perfeição, mas pela escrita, que é uma escrita mais ligada à fonêmica, né? Então já vai dar para ter uma ideia. Agora, precisão exata realmente não tem como saber não, tá? Mas vocês vão ver que não é difícil, tá? Então vou dar uns minutinhos para vocês aí me apresentarem quais são as línguas aparentadas aí, e quais são as distantes. E aí, conseguiram decifrar? Quantos acham que conseguiram? Levanta a mão para eu saber. Pouquinhos ainda, né? Dá mais uns minutinhos aí para vocês pensarem.
Se vocês quiserem, pode escrever a resposta aí na parte em branco. Tá? Você dizendo, ó, tais línguas são parentes, essas são parentes distantes, essas não tem nada a ver, língua tal e tal. E vamos ver o que vocês concluíram aí. Alguém gostaria de apresentar sua conclusão? Vamos lá, Jefferson. Perfeito, isso mesmo. Excelente. Isso que vocês acabaram de fazer foi exatamente o que deu origem a essa classificação que eu mostrei antes, do tronco tupi, tronco macro-G. Eu vou repetir para vocês. Mas exatamente isso. O Arion Rodrigues, que é um grande especialista em línguas indígenas, acho que ele faleceu, né? Ano passado, né? Ele era lá da UNB, foi da Unicamp, depois da UNB. O que ele fez? Ele pegou listas muito grandes de vocabulário de missionários que tinham coletado dados de várias línguas indígenas do Brasil e passou anos assim comparando, exatamente isso que vocês fizeram. E aí foi classificando então essas línguas indígenas em famílias e troncos, exatamente como vocês fizeram. E o Jefferson acertou na mosca, viu? O que ele falou foi o seguinte, para ver se você acertaram também. Então, as línguas que são parentes bem próximas, que pertencem à mesma família, é a língua A e a língua D. Ok? Elas são muito, muito parecidas, quase igual, vocês perceberam? Comparando. Já a língua B, ela parece um pouco mais, né, com essas duas, mas não tanto. Então, a gente conclui, é capaz dela ser do mesmo tronco, mas de uma outra família. E quanto às outras línguas, línguas C e E, não tem nada a ver com as línguas A, B e D, e também não tem nada a ver uma com a outra. Então, são de famílias totalmente distintas, talvez de troncos distintos também, não é? E aí, se vocês quiserem anotar quais são as línguas, eu vou colocar aqui para vocês. A língua A é a língua Parintintim. Língua Parintintim. A língua B é a língua caritiana, da Flavinha Caritiana, que eu contei para vocês, né? Caritiana. A língua D é a língua Guarani. A língua C é a língua Parecis. Essa aqui fica lá perto de Tangará da Serra. Parecis. A língua D, aliás, desculpa, a língua C. Língua C. Parecis. Não, Guarani é D. D de dado. Eu acabei falando pelo parentesco. Tá? Então, deixa eu falar pelas letras mesmo. Ó, A, Parintintim. B, Caritiana. C, Parecis. D, Guarani. E E, Bacairi. Nós temos uma Bacairi aqui, entre nós aqui, vocês sabiam? É a Rose. Ali, ó. Como é que fala essas palavras, Rose? Legal. Aí, ó, agora falou uma nativa mesmo, da tribo Bacairi. Sensacional, né? Então, a língua é a língua Bacairi, que fica ali também no Mato Grosso. A segunda está errada? O que está faltando? É com U no final, em vez de Y. Ah, tá. Ótimo. Muito bom. Então, olha só a conclusão. Agora falando nas línguas. A língua A, que é a língua Parintintim, e a língua D, que é Guarani, são de fato, né, da família Tupi-Guarani. As duas são da família Tupi-Guarani. Já a letra B, que é Caritiana, é da família Ariquém, mas que é também uma família do tronco Tupi, como a família Tupi-Guarani também é. Então, elas são parentes, mas mais próximos mesmos é o Parintintim do Guarani.
Caritiana já é um pouquinho diferente. E as línguas C e E, que é o Parecis e o Bacairi, são duas línguas que não pertencem nem ao tronco tupi, nem ao tronco macro-G. A Parecis pertence à família Aruac, que é uma família isolada, e a Bacairi pertence à família Caribe, que é aquela mesma do Waiwai, que eu falei para vocês, né? Terena também é Caribe. Ah, Aruac. Ok. E parece mesmo esses dados aqui? Legal. Ô, Henrique, vem aqui um pouquinho, por favor. O Henrique, você fala terena, né? Isso. Então, não está aqui terena, mas está aqui uma língua parecida, que é o Parecis, né? Parecis é da mesma família, que é a família Aruac. Então, dá uma olhadinha na coluna C, tá? Que é do Parecis, e o Henrique vai falar essas palavras aqui na língua terena, para ver até que ponto. Pé, iti, tuiti, ica, isa, e tu quer? Do jogo. Toi. Vocês estão vendo? Parece, mas não é igualzinho, não. Perceberam? Algumas ficaram até meio diferentes. Mas tá aí. Valeu, Henrique. Obrigado, viu? Então, é assim que foi feita a classificação. Então, vocês são capazes de pegar dados e, comparando um com o outro, ver o que é mais aparentado ao quê. Tá certo? Ok, agora um segundo exercício, já pensando na classificação tipológica. Então, tipologia é a gente dizer que tipo de língua é aquela em termos de ordem do sujeito, verbo e objeto. Então, vamos ver se vocês estão ligados. O português seria uma língua de que tipo? Qual que é a ordem normal da oração em termos de sujeito, objeto, verbo? Qual que é? Sujeito, verbo e objeto. Não é isso? Então, você fala assim, João matou a onça. Você sabe que quem morreu foi a onça, né? Porque João é o sujeito, o verbo é matou e o terceiro elemento que é o objeto, quem morreu. Agora, outras línguas têm ordens diferentes. Se em outra língua você falasse exatamente assim, eles iam entender que quem morreu foi o João e que foi a onça que matou o João, porque é a ordem inversa. Não é S-V-O, mas sim O-V-S. Entenderam? Então, aqui nós temos 5 línguas. E aí vocês vão colocar, então, em cima, vocês vão botar ou S, ou V, ou O, em cada uma dessas. Por exemplo, português. João viu o cachorro. Então, onde é que vocês vão botar o S? Em cima do João. Onde vocês vão botar o V? Em cima do viu. E o O? O cachorro, tá bom? Então, aí você vai escrever do lado que tipo de língua que é. É uma língua do tipo SVO. Ok? SVO. Então, português, tranquilo, é a nossa língua. Agora, vamos ver a segunda língua, que é irlandês. Então, você tem aqui, eu não vou saber a pronúncia, né? Mas, lendo aqui como se escreve, ó, Shonaik Sean Anmadad. E aqui debaixo você tem a tradução palavra por palavra, ok? Então, Shonaik significa viu, Sean significa João, e Anmadad significa o cachorro. Então, agora vocês vão colocar em cima de Shonaik, de Sean, de Anmadad, vocês vão colocar S, o V e o O. Onde vocês vão colocar o S? Onde vocês vão colocar o V? Onde vocês vão colocar o O? Então, eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem isso agora com as 5 línguas, as próximas 4. Tá bom?
Deu certo? Esse é tranquilo, né? Vamos ver o que vocês concluíram aí. Então, o irlandês, onde que vocês colocaram a letra V? Do Shonaic. E o Sean, que letra que ficou em cima? S. E o Anmadad. Então, que tipo de língua é essa? É uma língua do tipo VSO. Ok? Então, bem diferente da estrutura normal do português. E agora, a língua sinhalesa, de Sri Lanka. Como é que ficou aí? O John seria o quê? S. O Balava, O. E o Dhaka. Então, é uma língua do tipo SOV. E agora, o Wokari, a língua Arara Brasil. O Wokari seria o quê? O Yenin seria... E o Aka seria... Então, é uma língua do tipo... Essa aqui é exatamente o contrário do português, não é? Então, se eu falasse na mesma ordem, aí que eu ia matar o João, em vez do cachorro, né? Aliás, não, aí é viu, né? Viu o cachorro. Então, seria o cachorro que teria visto o João. Mas do jeito que ficou, mudando a ordem, aí ficou a mesma ideia. E o último aqui, que é da língua caiabi, também uma língua indígena brasileira. Miara seria o quê? Objeto. O G seria o quê? Sujeito. E o Ijucaú seria... Então, é uma língua do tipo OSV. Então, isso que é a classificação tipológica. Se eu achasse uma outra língua que tivesse a mesma ordem do Sri Lanka, então eu diria, ó, ela é aparentada no sentido da classificação tipológica, é do mesmo tipo, é uma língua do tipo SOV. Ok? O inglês, por exemplo, seria uma língua de que tipo? Em geral, seria igual ao português, né? Em geral, sim, né? John saw the dog. João viu o cachorro. Seria a mesma ordem. O que vai ser diferente no inglês é a ordem de substantivo e adjetivo. Mas a ordem da oração é basicamente a mesma. Agora, a gente fala em termos gerais, porque no português você pode fazer inversões, né? Você pode dizer, o cachorro João viu, não pode? É uma coisa mais poética, né? Mas o mais normal é SVO, ok? Você tinha uma pergunta? Deve ser algum marcador, né, de verbo, alguma coisa assim. Eu não sei, porque eu não domino de maneira nenhuma, né? Mas esse I deve ter alguma coisa a ver, ou marcador de objeto. Nós vamos ver isso, alguns exemplos depois em outras línguas. Tá? São coisas diferentes, né, que não tem em português, que vai ter em outras línguas, né? Aí teria que coletar dados para saber como é que seria, né? Exatamente, aqui está tudo no modo afirmativo, né? Modo indicativo, afirmativo, ok? Todo mundo conseguiu? Ninguém apanhou com esse exercício não, né? Foi tranquilo? Alguns às vezes se atrapalham porque vão pelo português, né? E não pela língua. Aí vai dar tudo igual, né? Não é isso? Então, você tem que concentrar na língua e ver qual que é a ordem daquela língua, ok? Alguma dúvida? Algum comentário? Acho que vocês têm uma pergunta só agora. Será que a gente pode ir embora? Então, tá bom, gente. Sim, mais uma. Sim. Tem as línguas que eles chamam de crioulo, são várias línguas, né? Por exemplo, o Haiti tem a língua, o crioulo, Cabo Verde tem o crioulo, Guiné-Bissau tem o crioulo. Então, o que é isso? Será que, então, o pessoal de Cabo Verde vai entender o pessoal de Guiné-Bissau porque falam crioulo? Não, porque o que é uma língua crioula? É uma língua que é exatamente a mistura, né, de duas ou mais línguas. Então, no caso do Haiti, vai ter muito elemento do francês,
ali e também do espanhol. Já no caso de Guiné-Bissau, o crioulo vai ser muito parecido com o português. Então, em geral, você ouve o crioulo de Guiné, você vai achar que eles estão falando português, só que você não vai entender o que eles estão falando. Por quê? Porque, em geral, pega o vocabulário do português, mas vai jogar a gramática, né, de uma língua nativa, e às vezes vai ser mais de 2 línguas. Então, o crioulo, tem o crioulo de Guiné-Bissau, tem o crioulo do Cabo Verde, tem o crioulo do Haiti, tem o crioulo da Guiana francesa. Então, são vários crioulos que tem por aí, tá certo? É o quê? É, às vezes, de troncos completamente diferentes, por causa do convívio daquelas línguas. No caso de Guiné, tem a ver com a colonização. Então, foram os portugueses que foram para lá, e aí a língua, né, oficial passou a ser o português, mas havia línguas nativas, e ainda há muitas, né? Então, e são vários povos em Guiné-Bissau, cada um com sua língua nativa. Então, o que é o crioulo? O crioulo acaba sendo uma língua franca, não é? que várias etnias conseguem se comunicar, não é isso? E alguns não dominam o português, mas dominam o crioulo, não é isso? Então, isso acontece em várias partes do mundo. Então, às vezes, são línguas que não têm nada a ver uma com a outra, mas é por causa de circunstâncias históricas, entendeu? Da colonização, né? Ah, sim, o Esperanto já é uma língua artificial, que foi inventada, né, para ser uma língua que unificasse todos os povos, e que acabou não dando muito certo, né? Então, é uma língua montada. Então, e é uma língua interessante, que acho que é a única língua do mundo que não tem irregularidades. Eu já ouvi falar isso, que ela é toda certinha, então muito fácil até de aprender. Porque você vai aprender outras línguas, você aprende o básico, é assim, assim, assim. Aí você aplica o que você aprendeu, aí o cara, não, mas não é assim não. É assim, porque aí vão entrar as irregularidades, as variantes, né? Nós vamos ver um pouquinho sobre isso em morfologia depois. Mas o Esperanto, então, é essa língua artificial. Alguém aqui fala Esperanto? Ninguém? Acabou sendo muito associada também com o pessoal da nova era, né? Que queria a unificação dos povos, uma coisa bem idealista, né? Mas bem interessante. Qual língua que acabou sendo essa língua que acaba unindo os povos todos? É o quê? Não, hoje, o inglês, né? Praticamente toda parte do mundo, uma parcela da população vai falar inglês. Alguns lugares até a língua oficial, né? Vários lugares do mundo. Então, o inglês se tornou uma língua de comunicação, né? Alguma outra pergunta? Alguém tinha levantado a mão? Isso. Isso, essa língua que o Henrique está falando é a língua Nhengatu, que não é a língua de nenhum povo específico, também é uma língua artificial, tipo um crioulo, né? E que uniu, né, várias tribos para terem uma linguagem comum, né? Uma língua franca também, né? Nhengatu. Sim, uhum. É porque acaba sendo uma língua, né, com gramática, com vocabulário, do mesmo jeito. Não tem como fugir disso, né? Perfeito. Alguém aqui fala em Nhengatu? A Lurdinha, eu sei que aprendeu na época, né? Mais ou menos. Alguém mais? Parece que o Nhengatu foi inventado por um padre, não foi? Para tentar aproximar as diversas nações do tronco tupi, né? Exatamente. Então, tem muitos elementos do tronco tupi ali, não é isso? Ok, gente? Alguém mais? O Zoé, porque também é uma língua tupi, né? Fala bonita. Legal. Você fala em Nhengatu também? Não, né? Tá jóia. Gente, então, por hora é só. À noite, vocês voltam para a plantação de igrejas. E amanhã à tarde a gente continua a nossa linguística, tá bom? Prazer estar com vocês.